Bom, agora vamos dar início à palestra da professora doutora Sandra Rodrigues de Oliveira, que vem falar conosco sobre Quando a Morte nos Visita, o luto durante a pandemia da Covid-19. A professora Sandra é psicóloga, formada pela PUC, especialista em psicologia hospitalar pela USP, mestra e doutora em psicologia clínica e de casal e família pela PUC Rio, psicóloga clínica segundo a teoria cognitivo-comportamental, atendimento a crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias, terapeuta do luto com vasta experiência em psicologia das emergências e desastres. Desde 2016, atua também como terapeuta de família no Instituto Priority de Rio de Janeiro, coordenadora do curso de pós-graduação Terapia Familiar Sistêmica no Tratamento do Transtorno do Espectro Autista, pelo CBMI of Miami. Professora Sandra, eu lhe passo a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Joia. Bom, gente, boa tarde. É sempre uma alegria poder, enfim, conhecer tanta gente. Esse universo virtual tem possibilitado experiências muito ricas, né? Então, eu agradeço muito pelo convite. Fico feliz em saber que eu estou abrindo oficialmente as atividades, mas também fico um pouco tensa, porque é isso, né? Um pós-almoço, vamos falar sobre morte na pandemia, mas brincadeiras à parte, é um tema super importante que eu acho que a gente precisa não só falar sobre morte, porque esse é um tema que muitas vezes fica escamoteado, né? Mas porque, de fato, é o começo de uma análise dos impactos dessa pandemia na nossa saúde mental, com a quantidade de perdas que nós tivemos aqui no nosso país e em todo o mundo. Então, eu espero que vocês aproveitem o que eu trouxe e eu entendi que no final vai ter um espaço para possíveis perguntas, então, se vocês tiverem alguma coisa, vai jogando lá no chat, que o pessoal vai administrando aí, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Se por acaso vocês tiverem algum problema, por favor, alguém me sinaliza, ok? Vamos lá, vamos ver. Tá todo mundo conseguindo ver? Tudo certo, ok. Tá ótimo. Bom, então, o tema dessa apresentação é Quando a Morte nos Visita, o luto durante a pandemia da Covid. Talvez vocês se perguntem, pois ela vai começar com luto e melancolia do Freud? Eu escolhi começar por luto e melancolia, na verdade, por dois motivos. Primeiro, porque é um dos primeiros estudos que vem falar sobre a questão do luto enquanto um processo de ruptura de vínculos, né? O que acontece quando a gente se vê destituído de alguma vinculação significativa, e Freud vem trazer justamente o contraponto, né? Na melancolia, quando há um processo não saudável ou uma não ruptura desse vínculo, e que eu acho que já traz para a gente esses primeiros conceitos de como o luto pode trazer repercussões para a saúde mental a longo prazo. A outra questão é que esse texto é de 1917. A Primeira Guerra Mundial ela acontece entre 1914 e 1918. Então, é mais para a gente pensar também que essa produção é uma produção realizada em meio a um momento de muita instabilidade mundial, assim como a que a gente está vivendo agora. Então, esse congresso e outros eventos científicos, nesse momento, eles visam essa construção desse conhecimento. Quais são os impactos desta pandemia para a saúde da população mundial? Que recursos nós temos de enfrentamento? Então, quando Freud escreve esse texto, ele também está imerso num cenário de muita instabilidade, de muitas perdas, foram muitas mortes, e acredito que isso nos dê aí um primeiro start para a gente pensar como é que a gente vai compreender esse fenômeno, não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista desse coletivo que foi totalmente impactado por essa pandemia. E que estamos, né? Porque estamos ainda. Então, rapidamente, né, a ideia é só trazer os pontos centrais. Quando ele
escreve sobre luto e melancolia, ele primeiro traz a ideia de que, na nossa formação, na constituição da subjetividade do sujeito, ele precisa das figuras de vinculação. Nesta ligação amorosa que se estabelece entre sujeito e objeto, há algo que se investe, né, na forma de libido ali, para que esta relação tenha um sentido, né, e é uma reciprocidade da relação. Quando algo acontece e uma das partes é perdida, algo ou alguém se perde dessa relação, instala-se um processo doloroso de ruptura do vínculo. E aquela energia que era investida naquele objeto, ela passa a estar disponível novamente para outros investimentos, mas não sem dor. Não é algo que não traga ali essa sensação de ruptura de algo de si que também estava investido naquela relação. Qual é a grande diferença entre o luto e a melancolia? No luto, apesar deste processo ser doloroso, quando ele é concluído, né, ele transcorre ali no curso, né, desse processo para cada indivíduo, que não tem um tempo definido, Freud já dizia isso naquele momento, essa energia ela pode ser reinvestida em outros objetos. Na melancolia, a pessoa se mantém presa àquele objeto agora ausente, negando essa perda, mesmo com os testes de realidade, né, que o Freud chamava de teste de realidade, você verifica que aquela pessoa não está mais ausente, né, não está mais presente, e isso vai concretizando cada vez mais a perda. Então, na melancolia, você nega esta realidade da ausência e não se permite estabelecer novos vínculos. Tá. Então, se a gente pensar nisso, são os primeiros escritos falando que a pessoa pode não conseguir processar esta perda de uma forma saudável ou de uma forma a se desligar do objeto perdido. Fazendo uma ponte com o que a gente tem de mais recente, quando no início do ano houve o lançamento do CID-11, nós tivemos a inclusão do quadro de luto prolongado. Então, é um salto importante no tempo e no espaço, pensando que esse texto tem mais de 100 anos, para que a gente compreenda que este momento da pandemia vem trazer alguns questionamentos sobre o que é a duração do luto, ou como é que a gente vai poder mensurar um evento desta magnitude quando a gente, de fato, tem muitos fatores de risco para a elaboração de um luto, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso agora, continuando. Bom, mas nós não somos todos finitos? Nós somos todos finitos. A condição é que no nosso processo de desenvolvimento, no ciclo vital, a nossa condição única é de sermos finitos. Mas como a gente não sabe o momento em que a gente vai morrer, a gente se coloca na realidade de forma a construir, a continuar, né, a fazer esses projetos. Então, a gente preza a vida, a boa convivência, estabelece metas, encabeçamos projetos, lançamos desafios e deixamos a nossa marca, né, nos sistemas nos quais a gente se insere. A ideia de falar sobre finitude, né, não é necessariamente falar sobre o luto, mas da nossa condição e o que a gente faz com o tempo de vida que nós temos, e que nunca sabemos qual é exatamente esse tempo. Dentro desse ciclo vital, nós temos estressores previsíveis e estressores imprevisíveis. Quando a gente fala de estressores previsíveis, a gente fala de ingresso de pessoas na família, os próprios falecimentos dentro do sistema familiar, eles estão dentro desses estressores previstos do ciclo vital. Qual é o fator de risco da imprevisibilidade? É porque ele quebra com a nossa linha de continuidade. A ideia que nós tínhamos de que o nosso sistema ali, ele estava seguro, né, dentro de um plano esperado.
E é aí que entra o mundo presumido. Então, o mundo presumido é um aspecto do mundo interno que nós reconhecemos como verdadeiro. Nós fazemos suposições e concepções relativas a nós, a família, a comunidade, e que esse mundo é capaz de nos proteger. Ele é o que muitas vezes nos dá essa segurança de dar continuidade. Então, um exemplo, né? Eu acredito que eu ia acordar hoje de manhã, ia cumprir com as minhas tarefas, com os meus planejamentos, estaria aqui a 13h para encontrar todos vocês. Dentro do meu mundo presumido, isso foi todo construído para que isso acontecesse. Eu montei a palestra, eu falei com a Fernanda, tem uma série de planejamentos aí, mas a questão poderia não acontecer. Dentro de uma imprevisibilidade, poderia acontecer algo que me impedisse de estar aqui, inclusive a minha própria morte. A gente tem que falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala de mundo presumido e a nossa realidade, a gente fala que o processo de luto, ele nunca vai ser simples, justamente porque ele rompe com essa presunção do mundo. Mas quando a pessoa que morre é uma pessoa que já estava num processo de adoecimento, quando é uma pessoa que já é da geração mais idosa da família, ainda assim, a gente está falando de uma quebra de continuidade. A ausência de alguém amado, ela traz para essa família uma ruptura de todo aquele conjunto que até então estava estabelecido com aquela configuração. Então, assim como acontecem estressores previsíveis, no caso de luto, principalmente em casos de desastre e situações traumáticas, os recursos que nós temos de enfrentamento geralmente não dão conta dessa situação. Veja, quando nós começamos a receber informações sobre a pandemia, tudo ainda era muito confuso. Não, 15 dias, vamos fazer um pequeno isolamento, é um vírus que vem lá de longe, não sabemos ainda muito sobre. Nesse momento, não se instalou um alerta de estamos vivendo uma pandemia. Foi um primeiro sinalizador. Algumas pessoas de pronto atenderam as recomendações, outras pessoas não tiveram este mesmo comportamento. E o que a gente consegue ver hoje, olhando retrospectivamente, é que o evento era tão complexo e envolvia tantas pessoas e tantas informações naquele momento ainda desencontradas, que não foi só uma deficiência de recursos internos, foi de fato uma falta de conhecimento sobre o que a gente estava começando a enfrentar, né? Então a gente tem aí também, às vezes, uma falta de informação, uma falta de segurança naquilo que ainda não é conhecido. Foge do nosso mundo presumido, porque de fato é algo novo, totalmente novo. Então, na quebra do mundo presumido, o que a gente conhece se torna estranho e desorganizado num curto espaço de tempo. Tudo parece um pouco mais fragilizado e esse caos que se instala na hora em que você começa a ter, de fato, a definição de que aquilo é um desastre, que veja, as pessoas têm uma leitura, muitas vezes, de que o desastre é uma situação calamitosa, por exemplo, um desastre, entre aspas, natural, né? As pessoas associam, mas um vírus, uma pandemia, é considerado um desastre biológico, né? Então, é importante também compreender que, dentro do campo da psicologia das emergências dos desastres, por exemplo, este é um tema que está totalmente dentro desta perspectiva de atuação, né? Bom, então, quando o Colin Parkes faz os primeiros estudos e lança o livro sobre amor e perda, em 1998, ele traz uma frase que é talvez uma das mais simbólicas, né? Que ele fala que amor e perda são duas faces da mesma moeda. Não podemos ter um sem nos arriscar ao outro.
Então, o que a gente precisa pensar no primeiro lugar é que esse luto ele é de fato a resposta emocional ao rompimento do vínculo que nasce justamente na relação amorosa, né? Quando o mundo, de todo mundo, fica imprevisível, porque veja, quando você tem uma situação onde você sofre uma perda abrupta, o seu mundo fica imprevisível, o mundo das pessoas do seu sistema familiar fica imprevisível, mas outras pessoas podem não ser tão afetadas por aquele evento como você. Nesse momento da pandemia, o mundo de todo mundo ficou imprevisível. Todo mundo estava ali, né? A situação poderia acometer qualquer pessoa. Não havia uma distinção de idade, não havia uma distinção de gênero, não há uma distinção de raça, não há uma distinção por tratar-se de um desastre biológico, e começa um processo de luto coletivo que, de alguma forma, faz com que as pessoas tenham sentimentos parecidos diante desse cenário que acometeu o mundo todo. No Brasil, especificamente, nós tivemos um número de mortes, hoje já na casa dos 670, 675 mil, que, se você pega os estudos sobre luto, fala-se numa média de em torno de 10 a 12 pessoas diretamente enlutadas por um falecimento. Então, nós temos aí milhões de pessoas enlutadas só no Brasil. Nesse momento em que a gente fala sobre luto coletivo, o que a gente traz é, primeiro, essa vivência que abarca uma comunidade, uma sociedade, ao mesmo tempo, de forma avassaladora. Há uma desorganização coletiva diante desse número de perdas. Quando a gente fala eu dei como exemplos a questão, por exemplo, de um falecimento de uma celebridade, porque são eventos que trazem essa sensação de que há uma perda do todo, assim, fazia parte da minha vida, mas também fazia parte da vida de milhares, e você se encontra em vários discursos. Mas existem outros casos onde a gente entende que não só há uma identificação, porque sente-se que aquilo é uma ruptura para muitas pessoas, mas porque de fato não se sabe muito bem como dar continência para aquele sentimento. O que é exatamente que a gente pode esperar de um futuro diante de um cenário como esse? Então, no começo da pandemia, principalmente, uma das coisas que ficou mais marcada como uma perda subjacente às perdas humanas foi a perda dos rituais. Né? A médica, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela deu uma entrevista no início da pandemia, em abril, logo depois do início da pandemia, onde ela coloca essa fala, né? A morte pela Covid é uma morte afetivamente desamparada. Do lado da vítima, que até bem pouco tempo antes não tinha nenhuma perspectiva imediata de morte, não há ninguém para segurar a mão. E se tiver, será de luva. Para quem fica, a perda repentina sem a despedida traz complicações unitárias, potenciais e inumeráveis. É curioso, né? Professora Sandra, desculpa te interromper. Imagina. Nós podemos projetar o seu slide, que ele travou na primeira tela. É sério? Vamos projetando por aqui, tá bom? Então eu não mexo mais aqui. Não precisa, vamos projetar por aqui, tá bom? Nos encontramos aí à frente. Eu não sou muito boa tecnologicamente. Para mim aqui está passando, então eu achei que estava indo. Tá bom. Obrigada. Então, é curioso que ela usa nessa fala dela, né? A última palavra que ela usa é o inumeráveis. E desde o início da pandemia, foi criada a página dos Inumeráveis, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas é uma página, um perfil que se dedicou ao longo de todo esse período a dar nome a essas vítimas da Covid, né? Então, sempre há o nome, a idade e uma frase que os familiares, amigos elegeram para representar aquela pessoa naquela
naquele formato de homenagem. Então, conforme as mortes foram acontecendo, as pessoas foram sendo tomadas por essa sensação de que não estávamos conseguindo dar conta, perdemos os rituais, não podíamos entrar nos hospitais, não podíamos ir a velório, não podiam ser feitos velórios, e o luto, até então, nos era familiar neste lugar, da concretização daquela morte através dos rituais. Como assim entrou no hospital com uma tosse e saiu morto num saco que ninguém tem acesso? Assim, como é que isso pode ser compreendido cognitivo e emocionalmente? Como é que a pessoa estava bem ontem e hoje não consegue respirar, está entubada? Foi o incompreensível, o inominável, chegou numa velocidade, numa intensidade que as pessoas não estavam conseguindo, de fato, dar conta disso. Você passa o próximo, então, por favor? Iniciou a projeção? Está iniciando a projeção, professora Sandra. É o quê? Desculpa? Está na projeção aqui, estava baixando o slide. Tá. Qual é o número do slide que você está? Pois é, porque para mim, como eu não numerei. Então, seguinte. Eu tenho o nome de. Deixa eu ver se eu consigo contar. Peraí, deixa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é o título? 10. É no 11º, chama Quanto Desamparo. Então, pronto. 11º. Tá. Então, pensando nessa questão do inominável, né, um dos sentimentos que mais foram relatados foi justamente o de desamparo. Onde que eu encontro razão, onde é que eu encontro respostas, da onde vem isso, como é que a gente se protege. Toda situação de desastre tem algumas particularidades, né? E não é raro a gente encontrar esses registros de injustiça, raiva, impotência, porque eles vêm com uma força e com uma intensidade, e as pessoas se sentem muitas vezes indefesas. Quem passou o que para quem, né? Quem foi que foi responsável por isso, eu tenho como encontrar e colocar, né, assim, essa marca de culpa sua, ou e, diante disso, o que a gente pode fazer para que não aconteça de novo? Essas perdas que vieram de forma tão repentina, elas acabam impedindo realmente despedidas, reparações. Então, a gente primeiro teve que se isolar, deixar algumas pessoas mais protegidas ali no primeiro momento, principalmente em relação aos mais velhos. Algumas pessoas não encontravam os seus entes há anos, e aí, de repente, você tinha a perspectiva de não encontrar mais, não vai ver mais essa pessoa. Todas as situações das dinâmicas familiares que envolviam algum tipo de pendência, ou algo que pudesse pensar-se que ia ser resolvido em algum momento, começou a, de fato, parecer impossível de resolver. Você não tinha como estar com as pessoas e havia um risco muito grande de que essas pessoas adoecessem e, eventualmente, falecessem. Acho que agora sumiu para mim, né? Vocês estão projetando aí, acho que a apresentação some para mim. Isso, professora. Agora que nós conseguimos projetar. Você lembra que agora vai aparecer para mim também, tá bom. Desculpa te interromper. Nada, não tem problema nenhum. As minhas deficiências tecnológicas são muitas, cara. São muitas. É isso aí. Tá ótimo. Obrigada, viu? Agradeço.
Então, quando a gente fala dessa questão, né, da impotência, da raiva, que muitas vezes essas situações trazem, a gente tem que levar em conta que, primeiro, há uma retirada brusca e radical daquela pessoa amada da vida daquele outro indivíduo sobrevivente e da sua família. Nesse momento, algumas reações de luto podem ser extremamente agudas e intensas, desde o choque da negação até a raiva. E veja, aqui a gente está falando de forma didática, as fases do luto, né, no sentido de que a gente compreende que há reações próprias desses estágios do luto, mas a ideia é trabalhar com esse conceito mais do processo dual do luto, né? Onde de fato essas fases flutuam e elas vão e elas voltam. Não é um processo linear do tipo checklist, já neguei, agora já aceito. Não é nesse sentido, é mais na forma como a gente vai compreendendo que é um processo que às vezes fica mais evidenciado algum tipo de reação do que outra, mas as reações agudas muitas vezes acontecem justamente porque a pessoa foi tão tomada pela imprevisibilidade do fenômeno que ela não consegue dar conta e gerenciar todas as emoções relacionadas àquela perda. Muitas vezes em caso de adoecimento, como até então nós tínhamos experiência, doenças crônicas, em longas internações, em alguns casos, as pessoas tinham essa referência. Não, hospitalizou, a gente vai ter a chance de pelo menos se despedir, tá no hospital. Mas aí os hospitais também fecharam essas portas. E aí muitos profissionais começaram os processos de ligação, videochamadas, enfim. E isso foi providencial para muitas famílias. Infelizmente, não era um recurso disponível em todas as unidades hospitalares. Infelizmente, não foi um recurso disponível para todas as famílias. Mas, sem dúvida, foi um recurso que fez muita diferença para que algumas famílias pudessem, de fato, ter algum tipo de ritualização desta despedida. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Então, algumas particularidades do luto pela Covid, e veja, eu trago isso não só de alguns estudos que têm sido realizados, publicações que foram feitas agora nesses últimos 2 anos, mas da fala de muitas pessoas que eu acompanhei. Eu, durante meses, fiz parte de um grupo ligado ao Quatro Estações, Instituto de Psicologia. Nós estávamos fazendo um trabalho voluntário para atendimento de enlutados pela Covid. Então, muitos relatos que chegaram a mim vieram através desse projeto, assim como eu tinha pacientes já de antes, por exemplo, da pandemia, que tiveram perdas de pessoas durante a pandemia, e recebi também outras demandas ao longo desse período. Uma das questões que talvez apareceram mais foi justamente em relação a essa restrição total, essa restrição ou a total ausência das despedidas. Veja, talvez algumas pessoas aqui conheçam alguma coisa do meu trabalho. Eu, na época do mestrado e do doutorado, mas no mestrado eu estudei a questão do desaparecimento de crianças e o luto de mães de crianças desaparecidas. E no doutorado eu estudei o desaparecimento de pessoas em desastre. Então, o que aconteceu nesse período da pandemia? Algumas pessoas me indicavam pacientes para atendimento porque elas sabiam que eu tinha esse conhecimento sobre pessoas desaparecidas. Porque era o relato que, às vezes, a pessoa chegava e falava, eu não estou acreditando, porque vai voltar. E ficava nessa ambiguidade. Não, porque eu não vi, eu sei que internou, mas não saiu, e falaram que foi ali, que foi embora, mas eu sinto que vai voltar. Então, foi interessante perceber o quanto as pessoas associaram a morte pela Covid e aquele primeiro momento de ausência de rituais, de não poder ver corpo, de, às vezes, não saber nem exatamente como é que foi o processo ali, né? Era só via boletim, não tinha muito mais informação, e você não poderia sequer velar, você não podia mais ver, as roupas tinham que ser queimadas, você não podia nem fazer uma escolha pessoal
de algo daquela pessoa. E as pessoas fizeram essa leitura um pouco quase como o desaparecido, porque instala-se uma ambiguidade tão grande nesses casos, onde você não materializa a perda e você não é autorizado a ritualizar, porque você não tem de fato, uma concretização daquela perda. Muitas pessoas começaram a apresentar reações muito parecidas ali naquele momento com familiares de pessoas desaparecidas, porque tinham essa dissociação entre o que eu vi, e o que eu sei e o que eu sinto. O que eu faço com essa ambiguidade? Mais do que ambíguo, não era nem só um e outro, eram várias coisas ao mesmo tempo. A questão da culpa apareceu de duas formas, de forma também muito intensa. A culpa do contágio. Então, veja, a gente sabe que era extremamente fácil se contaminar. Não é um contágio complexo. Então, a gente teve uma série de medidas sanitárias, de você higienizar todas as suas compras de mercado, de todas as áreas dos prédios, dos portões, das casas serem higienizadas. Enfim, o contágio, de fato, era um contágio, era um autocontágio. E aí, essa questão da culpa do contágio, ela parecia assim, olha, eu acho que fui eu que peguei, porque eu estava trabalhando. Ou então, assim, eu tenho certeza que fui eu que transmiti, porque eu fui diagnosticada primeiro, depois foi ela, enfim. Então, a gente teve, de fato, muitos casos dessa culpa atrelada a um evento real. Eu fui o agente transmissor, ainda que você soubesse que a transmissão era extremamente fácil, assim, né? Mas as pessoas tinham essa certeza para si, e aí tiveram que lidar com uma culpa muito intensa em relação a isso. Por outro lado, outras pessoas, e às vezes até as mesmas do contágio, veja, a culpa do sobrevivente não é uma exclusividade de quem não contagiou, de quem contagiou também, né? Quem contagiou também vinha muitas vezes com esse discurso. Eu levei para casa, eu sobrevivi, e, por exemplo, meu pai não sobreviveu. Então, além de eu ter a culpa de tê-lo contaminado, eu tenho a culpa de ter sobrevivido. Por que eu não morri? Por que eu fiquei? O que eu faço com isso agora? De que me adianta estar aqui se outras pessoas não estão? Quem sou eu para merecer esse lugar? Né? E o que eu entendo que muitas pessoas tinham também nesse momento, além dessa culpa do contágio, da culpa do sobrevivente, era o fato de que nessa relação de ter sobrevivido, elas não podiam comemorar. Como é que você comemora a sua sobrevivência? Como é que você enaltece o fato de que você não foi uma das pessoas que morreu? Quando tem tanta gente enlutada e gente hospitalizada. Então, você não tinha espaço sequer para ter uma percepção de algo positivo naquele contexto, né? De que você, de fato, tinha conseguido, entre aspas, aí, vencer o vírus, né? E ser uma das pessoas que sobreviveu. A gente teve muitos casos de famílias que perderam mais de uma pessoa da mesma família pela Covid. Múltiplas perdas são sempre muito delicadas, porque se a gente imaginar um pouco aquela imagem do tabuleiro de xadrez, né? Se você tirar várias peças ao mesmo tempo, você deixa aquele tabuleiro extremamente frágil e vulnerável. Então, quando você tem múltiplas perdas, você tem pessoas de diferentes funções da mesma estrutura de base ali da família sendo retiradas desse cenário e deixando as outras, muitas vezes, com a sensação de que aquela família partiu, que a estrutura familiar ela foi completamente rompida. A gente tem ali, né, eu coloquei também a questão dos órfãos da Covid, porque a gente tem um número ainda sendo calculado. E quem são esses órfãos? Quais as idades desses filhos, né? É claro que, nesse momento, a gente ainda vai avaliar quantidade de órfãos da Covid. Agora, um órfão da Covid que perdeu um dos pais e era um pai muito presente,
talvez não tenha a mesma repercussão que uma criança que perdeu um dos pais, mas o pai não era tão presente. Ah, mas tiveram crianças que foram acolhidas pela própria família, mas eram pessoas que não conhecia antes. Ah, mas tem outras que foram acolhidas por pessoas que já eram próximas antes. Então, tem muitas particularidades dentro desse cenário do órfãos da Covid. Agora, certamente, nós temos um número significativo aí de crianças e adolescentes que perderam uma, duas ou mais figuras de apego, figuras de referência importantes. E como é que a gente trabalha a questão do luto infantil? Que tipo de recursos a gente tem para possibilitar que essas crianças também tenham a palavra? Porque, veja, quando a gente fala dos rituais que não foram realizados, os velórios que não puderam ser realizados... Oi? Tá certinho, cliquei aqui. Desculpa, professor. Imagina. Quando a gente fala dessa questão dos rituais, a gente pode deixar aqui como uma referência de que muitas vezes as crianças já não eram levadas a esses rituais antes da pandemia. Muitas famílias entendem que velório não é lugar para criança, que cemitérios não são lugares para criança. Então, não necessariamente é o aspecto do ritual fúnebre que faltou à criança. Muitas vezes a criança não tinha tido contato de forma nenhuma com esse tipo de ritual. Mas a gente está falando da ausência total de rituais, não se fala sobre isso, explica-se para a criança apenas como uma ausência. Enfim, eu cheguei a ouvir relatos de pessoas falarem assim, não, fui viajar, e aí por causa da pandemia não vai poder voltar tão cedo. Não vai voltar nunca. Como é que a gente trabalha depois com isso? A questão das fake news, eu coloco aqui porque foi um fator de risco para muitos enlutados. Toda vez que a gente tem acesso a uma informação e ela circula e ela dá indícios de que algo poderia ser feito para reverter a sua perda, né, para que não tivesse acontecido, e você tem a dúvida, instala-se a dúvida, então, quer dizer, eu poderia ter feito, eu só não tive acesso a essa informação antes, isso alimenta muitas vezes a culpa, ou então isso cria essa sensação de que alguém falhou, né, de que alguém não fez o que deveria ter feito. E uma das questões do desamparo é justamente essa: será que poderia ter sido diferente se nós tivéssemos feito de outra forma? Essa irreversibilidade da morte, ela às vezes é confrontada com essa chuva de informação que nós temos hoje em dia disponível, né? As redes sociais, elas vêm e atravessam o nosso processo, e a gente acaba consumindo produtos que muitas vezes alimentam as nossas vulnerabilidades. Então, eu não quero aqui dizer que redes sociais são fatores de risco para o processo de luto, mas o consumo, ele precisa ser cuidadoso, né? Ele precisa ser bem pensado, porque são muitos os possíveis gatilhos de uma pessoa num processo de luto, principalmente em casos de luto inesperado, imprevisível, enfim. A questão das perdas financeiras da família, eu quero sinalizar aqui, porque como eu falei do começo, né, que os textos sobre luto, eles também são produzidos num determinado momento histórico. Esse é um fator importante, porque a pandemia também atravessou a economia do país, e muitas pessoas perderam renda e ficaram ainda mais expostas a fatores de risco, de vulnerabilidade social, de não conseguir saber a linha de continuidade, não só pela ausência daquela pessoa da família, mas porque, de fato, começaram a sentir uma instabilidade muito grande de recursos. O que eu vou fazer para conseguir voltar a ter senso de continuidade? Né? Alguns casos, sim, foram pessoas que eram provedores dentro de casa, tanto homens como mulheres que contribuíam ativamente para a renda familiar, e isso faz com que muitas pessoas
fiquem com uma sensação também desse desamparo das necessidades mais básicas. Como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou pagar minhas contas? Daqui a pouco a gente não vai ter onde morar. E aí aparece no cenário um leque muito maior de possíveis perdas. Pode ser extremamente desorganizador. Você já está num processo de luto pela perda de alguém, e começar a vislumbrar no seu horizonte a possibilidade de perder todas as suas referências, né? A condição de dar continuidade à sua história. Não saiu errado aí, né? Não é colapso, é colapso dos serviços de saúde. Aí é para falar também dessa questão dos próprios profissionais de saúde, da exaustão às quais muitos profissionais foram expostos, não só médicos e profissionais que cuidavam diretamente dos pacientes, mas todos os funcionários que trabalhavam nos setores de alimentação, de saúde, as pessoas foram extremamente impactadas, né? Os sepultadores, os funcionários, né? Os trabalhadores do setor funerário, foram pessoas que ficaram altamente expostas a esses estressores do período da Covid. E essas pessoas, eventualmente, não perderam alguém por morte da Covid, mas presenciaram a morte no seu dia a dia de uma forma numericamente muito diferente do que a gente tinha até então. Se você conversa com os sepultadores, eles estavam abrindo uma quantidade de covas todos os dias que era algo impensável, né? Então, como a gente também lidou com esses lutos desses profissionais, né? Que lutos foram esses? E que atravessam as famílias, que às vezes, por exemplo, vinham e reportavam algo negativo desses profissionais, um profissional que também já estava exausto, né, e que às vezes era responsabilizado pela morte de alguém. Pode passar o próximo para mim, por favor? Bom, a professora Maria Helena Pereira Franco lançou um livro recente que se chama O Luto no Século XXI, que é um livro fantástico, riquíssimo, que é justamente um apanhado de como os pesquisadores vêm apresentando seus dados sobre luto prolongado, luto complexo, persistente e outras nomenclaturas relacionadas ao luto. Para quem se interessa por esse tema, é um livro, é um glossário sobre o luto. É fantástico e vale super a pena. E ela num outro livro, ela escreve essa frase que eu coloquei aqui, né? O luto está entre as emoções mais poderosas que o ser humano pode viver. Ninguém permanece o mesmo após viver um luto, e essa transformação é ampla e profunda. Então, nesse momento, quando a gente fala do luto, a gente precisa compreender que é inevitavelmente uma ruptura de quem se é para quem ainda vai se ser, né? Eu acho que deve estar todo mundo meio bugado, porque eu sou da comportamental, falei de psicanálise, agora eu falei quase da fenomenologia, então deve estar todo mundo assim, mas é porque eu realmente, é isso, né? A psicologia é muito rica nesse sentido. Passa o próximo para mim, por favor. Bom, uma pergunta é: aprendemos algo? E a professora Maria Helena, ela coloca isso numa entrevista que ela deu no começo do ano passado, que o luto coletivo, muitas vezes, ele nos convoca a entrar em contato com lutos nossos, privados, que às vezes a gente reprimiu por alguma razão, porque não quiser, a gente não teve condições de entrar em contato no momento em que vivemos, ou porque a sociedade embotou, né, a nossa forma de lutar. Então, o luto coletivo, às vezes, é uma forma da gente extravasar lutos que nós mesmos não trabalhamos na nossa vida, né? E quando você passa por um evento como esse, onde o número de mortos é tão absurdamente expressivo,
você entra em contato com o sofrimento do outro, e isso pode promover uma maior conexão com a compaixão. Como eu consigo ver essa condição que nos é de todos, de finitude, mas eu me coloco um pouco mais nesse lugar do outro, eu saio dessa minha zona de conforto, onde eu acho que tudo é previsível e presumido, e me conecto com a fragilidade do eu, do seu, do nosso. Próximo. Isso tudo seria já bastante coisa para pensar sobre o luto. Mas qual é um dos nossos maiores fatores de risco na pandemia da Covid? Muitos pesquisadores têm sinalizado a questão do não reconhecimento dos lutos. Se vocês forem olhar, tem muitas pesquisas recentes, inclusive um livro da professora Gabriela Caselato, que foi lançado também ano passado, sobre lutos não reconhecidos. Como se existisse um manual do luto, né? As pessoas têm uma classificação do que é esperado, do que não é esperado. Então, se tem choro, se não tem choro, se demora mais de um ano, demora menos de um ano, se é intenso, mas e se for, e se chorou mais porque perdeu o primo do que quando perdeu a mãe, as funções familiares. É como se existisse um manual do luto, né? E as pessoas muitas vezes não foram só não validadas no seu luto, mas julgadas por sim lutarem de uma determinada forma, né? Então, esse é um ponto muito importante da compreensão do luto da Covid, porque mesmo quando as pessoas perdiam alguém, por exemplo, pela Covid, eu ouvi muitos relatos, as pessoas falavam assim, eu falava assim, perdi minha mãe, e a pessoa falava, mas eu perdi meu tio, minha prima, perdi, sei lá, 3, 4 pessoas. Ou seja, você ter perdido a sua mãe não é nada. Essa era a leitura que a pessoa estava fazendo. O outro falava assim, eu contei que eu estava muito triste porque no meio da pandemia eu perdi meu cachorro. E a pessoa que ouviu meu relato falou que estava com vontade de me bater porque ele tinha perdido o pai. Como é que eu podia comparar a perda do cachorro com a do pai? Mas eu não estava comparando, eu só estava relatando que tinha sido difícil para mim. Então, o luto coletivo, muitas vezes, ele é vivido assim, estamos de luto, Brasil de luto, mas na prática, a gente de fato se acolhe? A gente se valida? Será? Próximo, por favor. Então, pensando nessa questão do luto da saúde mental, eu acho que, embora a pandemia tenha dado vazão a este luto coletivo, essas expressões individuais do luto, elas muitas vezes foram não aceitas, invalidadas, e a gente corre o risco das pessoas apresentarem quadros mais de luto complicado, justamente por um não reconhecimento, uma não validação e uma fragmentação desse luto do que pode e o que não pode. Né? Então, a professora Gabriela ela fala uma frase nesse livro, né, que o que nos adoece não é o luto, mas sim a impossibilidade de expressá-lo, compartilhá-lo e validá-lo. O luto, assim como escreveu Freud lá em 1917, ele é um processo natural diante da ruptura dos laços estabelecidos. O vínculo rompido nos é doloroso. Mas se a gente puder processá-lo, a gente consegue trazer o significado dessa agora ausência numa presença construída, uma herança, um legado. Quando você não tem a possibilidade de validar a sua experiência, você transforma isso em algo que fica escamoteado, né? Que você deixa ali num canto não elaborado, e isso pode interferir no seu processo. Pode passar, por favor. Eu trouxe só algumas nomenclaturas para falar sobre lutos complicados, né? Então a gente muitas vezes fala do luto crônico, aonde isso pensando na classificação mais
uma classificação mais nosológica, né, mais da psicopatologia. Você tem o luto crônico quando há uma duração considerada excessiva de sintomas, né? Tem o luto atrasado quando uma pessoa apresenta uma reação emocional insuficiente no momento da perda e futuramente pode acabar expressando os sintomas, às vezes com uma intensidade desproporcional, fora de contexto. O luto exagerado, que fala das respostas exageradas ou intensificadas de luto, porque há também uma sensação de abandono e as condutas posteriores podem ser consideradas pouco adaptadas ou incapacitantes. Esse é o quadro mais, entre aspas, próximo da melancolia, que é a perda de si mesmo, e há uma sensação de abandono real, como se o objeto quisesse ter ido embora, e você fica completamente tomado por uma sensação de desamparo e daquele objeto ser insubstituível na sua história. O luto mascarado, ele vem para falar desse luto, do enlutado que não reconhece, né, os sintomas e condutas, e ele pode acabar convertendo alguns desses sintomas no corpo, né, então fica a cortina de fumaça ali. Essas são algumas das nomenclaturas. Hoje, quando a gente fala do luto prolongado como um quadro que deve ser avaliado, é justamente para que, primeiro, a gente compreenda que há pessoas que não conseguem processar e elaborar o luto de uma forma do processo normal da ruptura dos vínculos, e também para que dê espaço para que as pessoas, às vezes, com esses quadros, possam ter uma assistência médica, psiquiátrica, psicológica especializada, né? Porque os quadros entravam assim, depressão, transtorno ansioso, e, às vezes, quando você vai acolher essas pessoas, existe um luto ali não elaborado, não autorizado. A gente tem muitos exemplos disso. Esse livro, por exemplo, da Gabriela, que fala de lutos não autorizados, fala, por exemplo, do luto da amante ou do amante, né? Você está autorizado isso? O luto quando você é o profissional, o cuidador. Como é que funciona? Como é que as pessoas veem isso, né? E o quanto você consegue ter a sua dor respeitada pelo outro. Próximo, por favor. Bom, eu comecei porque a palestra, ela recebeu esse nome, né? Quando a morte bate à nossa porta. E, na verdade, a morte está sempre na nossa porta. E a questão é que, nesse momento, nós fomos confrontados de uma forma tão dura, né? E foram tantas perdas, mas a morte está sempre na nossa porta. E no mais recente livro que o Yalom publicou junto com a esposa, que, na verdade, eles escrevem juntos e ela falece e ele continua a escrita, ele coloca esta frase, né, que o luto é o preço que pagamos por ter coragem de amar os outros. Eu entendo que o luto pela Covid tem as suas particularidades, mas, antes de mais nada, é um processo de reconhecimento de relações de amor, né? E quando a gente recebe pessoas enlutadas, acho que o primeiro grande acolhimento vem daí, né? Quem era essa pessoa para você? O que ela representava na sua história? Como foi essa perda? Em que momento do seu ciclo vital você estava? Em que momento ela estava no dela? É aquela chave de perguntas, né? Como, quando, quem, onde? Para que a gente possa, de fato, autorizar esta pessoa, validar esse sofrimento, porque muitas pessoas também morreram ao longo da pandemia da Covid, e não foi por Covid, e muita gente não se sentiu autorizada a chorar porque não era Covid. Eu só posso contar se eu perdi alguém por Covid, se eu perdi meu irmão por câncer, se eu perdi o outro no acidente de carro. Ninguém está ouvindo, porque só estou falando da Covid. Olha como é que a coisa funciona, né? Como é que a gente pode invalidar um luto? Acho que só tem mais um, gente. Mais um, passa para mim? O meu muito obrigada. Então volta naquele que é mais bonitinho. Volta, por favor, no do balanço, do amor. É isso. Então, gente, eu acho que eu fiz no tempo que eu tinha, não foi?
Acho que deu certinho, né? Então tá. É, acho que mais agradecer realmente a possibilidade de falar um pouco aqui sobre esse tema. Agradeço realmente a Fernanda, que foi quem me convidou diretamente, mas a todo mundo aí da organização do evento. E eu realmente acho que esse é o começo de várias produções que vão nos permitir entender cada vez mais o que aconteceu, o que está acontecendo e como é que a gente vai conseguir lidar com a pandemia de saúde mental que está aí, já está. Nós já somos o país mais ansioso do mundo. Como é que vai ser? Então, enfim, obrigada. Eu espero que tenha sido bacana para vocês. Passa para o próximo slide, deixa o último slide dela com o contato dela. Professora Sandra, muito obrigada. Que tema difícil, né? Em plena pandemia, já há esperança, né, de que mais próximo do fim, mas assim, começar a conversar sobre saúde mental da família e não falar sobre o medo que essas famílias vivenciaram, né, sobre o medo de perder um familiar, seria algo muito incoerente. Então, por isso nós começamos com você para falar sim desse medo, dessa dificuldade que foi um medo coletivo, né? A gente fala sobre luto coletivo, mas um medo coletivo. Temos aqui vários elogios, vários agradecimentos e temos uma pergunta que nós recebemos aqui pelo WhatsApp que eu gostaria de trazer para você. Posso perguntar? Claro, ótimo. Quando você fala de peraí. Quando você fala de luto não reconhecido, seria um luto não respeitado? Todo luto não reconhecido é um luto não respeitado, né? Porque, veja, a hora em que você determina o que pode ser luto ou não, você abre ali uma certa classificação que não diz respeito a quem sofre, diz respeito ao seu sistema de crenças e valores sobre o que é e o que não é. Enfim, eu acho que a questão do luto não reconhecido, ela passa muitas vezes pela forma como as pessoas entendem quem é que está em sofrimento e o que foi perdido. Então, por exemplo, quando você fala dos lutos pela Covid, se você fala assim, eu perdi alguém para a Covid, né, alguém que faleceu nessa pandemia, é muito provável que as pessoas validem porque foi uma perda que atingiu milhões de pessoas. Então você reconhece a perda. Mas se você disser que quem você perdeu, por exemplo, foi uma amiga, às vezes a pessoa vai falar assim, mas daqui a pouco tá tudo bem, tem outros amigos. É como se fosse uma coisa passível de ser rapidamente transponida. Não foi, graças a Deus não foi ninguém da sua família. Quem disse que minha amiga não era alguém da minha família? Quem dá o outro direito de classificar quem é importante para mim? Quem sabe da história que eu tenho com essa pessoa, né? Eu ouvi muitos e muitos relatos que traziam um pouco esse elemento do tipo, as pessoas parecem que estão competindo para ver quem está mais enlutado. As pessoas estão competindo para ver que dor é maior. Você está com o áudio fechado, não sei. Fechei o ar. É muito difícil, né? Quando as pessoas começam a comparar esses lutos, um luto pior do que o outro, né? Luto a luto. E falar de luto é falar de amor, é falar do papel daquela pessoa na vida da outra, né? É tudo muito difícil, tudo isso mesmo. E aí, tem aqui uma outra pergunta, e falando de comparação. Comparar luto também é uma forma de invalidar o luto? Eu entendi assim, quando você falava, né, daquela questão de, mas você perdeu o cachorro e eu perdi um familiar, também seria uma forma de invalidar, professora Sandra? Toda vez que você estabelece um parâmetro de comparação, você está querendo dizer que algo é mais ou menos do que outra coisa, né? Enfim, a ideia, quando a gente fala de luto, é que não existe um luto igual, em absoluto, para ninguém. Vamos lá. Se você tem 3 irmãos e um morre, a perda de um desse irmão para um vai ser de um jeito, para o outro vai ser de outro. A função é a mesma, né? Ele é irmão dos dois. Mas quando você entra nesse sistema de comparação, você está querendo dizer que uma relação era melhor que a outra, ou era mais intensa do que a outra,
ou que alguém era mais importante do que o outro. Tem sempre alguma coisa que quer quantificar algo que é inquantificável. Amor não é quantificável. Você não pode estabelecer grau de importância em termos métricos. Então, é muito desgastante para o enlutado estar nesse processo e ainda sentir que o luto dele está sendo menosprezado por alguém, ou que está sendo colocado numa categoria menos relevante, assim, do tipo, então tá, então eu não mereço estar de luto. A gente escuta muito isso, por exemplo, com pessoas que têm perda gestacional nas primeiras semanas. Você escuta muito quando há uma perda pet, você escuta muito quando há uma perda, por exemplo, de um relacionamento extraconjugal, onde o enlutado não é reconhecido, ou então quem morreu não é reconhecido como uma perda relevante, ou então quando o que foi perdido não é considerado uma perda. Por exemplo, uma pessoa falar sobre aposentadoria é falar sobre luto. A pessoa passou, às vezes, uma vida inteira trabalhando num lugar ou numa determinada função e, de repente, aquilo se encerra. Mas não é para ser comemorado? Mas quem disse que não se está num processo de luto? Aquela pessoa tem que reorganizar os afetos e reinvestir aquela energia que era do trabalho em outra coisa. O bebê que tem uma semana de vida, né, a gestação que tem uma semana de duração ali, para aquela mulher, para aquele homem, para aquela família, tem um significado, até porque tudo começa de algum lugar, né? E por que que as pessoas tendem a falar assim, mas você não perdeu nada? Muitas vezes a frase é assim, mas nenhuma semana é nem considerada gestação, vai. Ué, então, começa da onde? Enfim, toda vez que você compara, você estabelece algum lugar onde você questiona, mas era válido isso que você está sentindo mesmo? Professora. Pode ir. Pode ir. Deu microfonia aqui. Professora, enquanto você estava comentando, me veio as expressões sobre o luto simbólico e concreto, né? Não sei se são ainda termos usados nessa área, mas me veio muito essa sensação de que as pessoas não têm a noção, às vezes, do quanto aquilo representa para nós, né? Do quanto aquela vivência é importante, do quanto a gente criou uma expectativa, idealizou aquele ser que ia vir e não veio, aquela experiência que poderia ter sido vivida e não foi vivida, né? Ou enfim, uma experiência que estava num plano, né? Então, muitas vezes o luto ele vai muito além do que o outro pode mensurar. É muito individual, é uma dor muito individual. E aí, na minha impressão, a pandemia esfregou meio que na nossa cara assim, a nossa finitude, né? Nosso pouco tempo assim para viver, né? Nossa possibilidade de repente perder, né? O pouco que a gente consegue às vezes juntar, a importância da gente buscar realmente viver bem, de tentar aproveitar, né, as coisas que a gente tem, porque pode ser que não tenha de repente, né? Fiquei com essa impressão. Enquanto você foi falando, a gente está aqui entre os quatro, né? A gente ficava se olhando assim, de vez em quando fazia alguns comentários, porque não sei o que as pessoas estão sentindo, mas é um tema que é inevitável a gente olhar para si, né? Não sei como pensar sobre luto e não olhar para a própria existência, né? Então, assim, queria primeiro te parabenizar pela coragem de falar sobre esse assunto, especialmente num momento como esse, né? Em que estamos todos nos reconstruindo, né? Porque a pandemia, querendo ou não, ela não acabou de todo, né? Estamos ainda tentando nos reerguer financeiramente, emocionalmente, né? Nos nossos lutos concretos e simbólicos ainda nos refazendo. Alguns de nós perdemos pessoas, outros perdemos sonhos, né? De alguma forma estamos vivendo algum tipo de luto, né? E
ter essa palestra sua hoje para abrir esse momento, para nós é muito, muito especial. E queria te dizer isso, assim, de coração, agradecer esse momento. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu não sei como é que está a questão do horário, imagino que daqui a pouco a gente já tenha que encerrar até para as próximas atividades. Eu queria muito agradecer, como eu falei no começo, eu acho que, embora sejamos finitos e sempre tenhamos sido finitos, eu acho que a pandemia não só esfregou a nossa finitude na nossa cara, eu acho que, na verdade, a gente tentou relutar a ver essa finitude toda na nossa cara, e quando não deu para não ver, né, a gente, de alguma forma, adotou alguns comportamentos que foram também de alto risco, e a nossa saúde mental vai sentir muitos desses impactos, né? Eu acho que faltou recurso, faltou cuidado, né? Por isso que muitas ações chamavam cuidado ao luto. Por que isso? A gente tinha que ser cuidado. Não é fazer o luto sumir, o luto não vai sumir. Ele tem que ser cuidado. Ele tem que ter ali contorno. Para mim, a psicologia é a possibilidade de você ajudar a dar contorno nas histórias. Não estou aqui para mudar a sua história, eu estou aqui para participar dessa jornada de alguma forma. E a jornada do luto é muito particular. E eu espero poder ser uma facilitadora, né? Eu não vou tirar isso de ninguém, porque não se tira amor, não tira luto também, não. Professora Sandra, nós temos o Jonathan que gostaria de fazer uma pergunta. Jonathan, pode falar. Acho que a minha pergunta ela foi sendo respondida um pouco durante a palestra, mas assim, eu queria tentar perguntar para ver se realmente é o que eu estava pensando. O assunto da morte, de luto, é um que me chama muita atenção e um que eu tento sempre conversar. Só que a partir desse período em que a gente conviveu com a morte diariamente, que a gente passou pelo luto, como foi conversado, a partir de agora, a gente tem a possibilidade de ressignificar essa morte, de ressignificar a morte, de ressignificar o luto, ou você acha que a partir de agora a gente vai voltar ao processo que sempre foi de pega isso e coloca e deixa guardado? Isso foi escancarado, mas agora a gente vai passar por um processo em que a gente pega o que a gente viveu e vai deixar guardado de novo. E também pensando que a morte e o luto a gente aqui discutindo no Congresso tem um olhar, de certa forma, privilegiado em relação a ele, em relação à morte, em relação ao que foi. Tem pessoas que não têm tempo para viver esse luto, não têm tempo para passar por isso. Então, como que a gente pode ressignificar o que seria a morte em diferentes tipos de contextos sociais, de estruturas sociais, de formas de ver o ambiente também? Olha, é difícil a gente falar da história quando a gente está no meio da história. A questão é, nós estamos vivendo isso. Quando a gente lê os livros sobre... Pega o livro do Arrier, né? A morte na cultura ocidental, a morte na família. Ele vai traçando uma linha do tempo. Olha, a gente tinha a morte escancarada, a morte domiciliar, a morte escamoteada. Ele faz um panorama histórico. Se eu acho que a nossa morte vai virar outra morte, talvez. Talvez a gente tenha mais um capítulo desta história escrita. Mas eu acho que essa mudança, ela, primeiro, não vai ser a curto prazo, embora a pandemia tenha sido um grande sacudir dos panos, a gente ainda está numa coisa muito do escamoteamento, porque de alguma forma também se instalou a cultura do contente, né? A filosofia do contente, a vida é boa, vamos ser felizes, vamos enaltecer aquilo que nos alegra, e morte não nos alegra, né? Então, eu acho que não é só a pandemia, mas a gente já vinha de uma construção de uma cultura muito da felicidade, daquilo que traz o bem-estar, e falar de morte em alguma medida, é diferente de falar de finitude. Somos finitos, vamos aproveitar a vida, as pessoas tomam esse trajeto. A outra coisa é falar, vamos falar de morte mesmo.
A população está envelhecendo, as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo doenças potencialmente ameaçadoras de vida, mas com muitas sequelas mesmo, assim, muitos quadros demenciais, muitos quadros graves, crônicos. A gente tem serviço de saúde para isso? A população tem acesso à saúde? Como é que vai ser a gente ter mais pessoas idosas do que jovens na população? Quem é que vai cuidar? A gente teve aí um exemplo no meio da pandemia das pessoas falando que cuidado paliativo é eutanásia. Se você tem paciente de cuidado paliativo, você está falando, na verdade, de médicos que querem matar paciente. Fiquem atentos. Então, assim, quando você fala da desigualdade, dessa vulnerabilidade social, a morte também é muito vulnerabiliza muito. Essas pessoas perdem. Por isso que eu coloquei como um dos fatores de risco a questão das perdas financeiras das famílias, porque isso foi muito real. Muito real. E eu concordo com você que a gente está num lugar... Eu tenho muito medo da palavra privilegiado, porque eu acho que aqui a gente está tentando construir ciência, mas eu entendi o que você falou. Eu só quero colocar que nessas discussões, muitas vezes, quando a gente... Vou pegar esse exemplo. Meu mínimo, micro exemplo de ter feito parte de um projeto de atendimento ao luto voluntário. Era isso, a gente queria cuidar do luto. Todo mundo que estava ali tinha sua história com alguém que foi perdido. Se você abre a possibilidade de alguns projetos como esse, você dá um cuidado diferenciado, muitas vezes, a uma população a quem falta coisas que eu não tenho condição de suprir. E era muito difícil. Porque você sabia que você estava cuidando de um luto, mas tinham tantas outras feridas abertas, temporais aí. Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho, sinceramente, que a gente está no meio da história. E aí fica muito mais difícil te dar uma resposta assim do tipo, claro que isso vai fazer a nossa conversa sobre a morte se ampliar. Veja bem, como é que a gente vai sair daí? Talvez feche mais ainda a porta. Eu quero só esquecer essa pandemia. Deixa ela nos livros de história. Quanto México, né, conosco, conversar sobre isso. Nós temos aqui mais dois questionamentos e mais uma congressista querendo falar com você, professora Sandra. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Poderia dar um exemplo de luto exagerado no processo de perda, por favor? Esse é um questionamento da Rafaela. Tá. A nomenclatura luto exagerado, na verdade, ela fala de uma desproporcionalidade de sintomas. Dentro da ideia de que você tem ali a ruptura de um vínculo com algo ou alguém significativo, o exagero vem quando você tem, por exemplo, o desenvolvimento de uma sintomatologia, por exemplo, igual a do morto, né? Assim, por identificação, por exemplo. Quando Freud falava da melancolia, ele falava muito disso, assim, é uma fusão de você com o que ou quem foi perdido. Queria tentar dar um exemplo prático recente para vocês. Queria muito. Vocês talvez tenham visto um caso de uma mulher russa que matou um filho porque não podia ir para a Ucrânia. Ela enforcou um dos filhos, enfim. A gente está falando aqui de um possível surto psicótico, mas o que falava numa das reportagens era justamente neste processo de luto pela guerra, né, o quanto as pessoas começaram a avaliar que matar os filhos poderia ser uma alternativa para que eles não sofressem na guerra. Quando a gente fala de... a palavra exagerado, para nós, tem uma conotação quase que alegórica, do tipo assim, é aquela pessoa que se joga em cima do caixão, é a pessoa que fala que vai morrer junto. Muitas vezes, o luto exagerado, ele está bastante próximo de um quadro psicopatológico de desconexão, né, de uma cisão ali, desse contato com o real. Então, você acaba tendo, às vezes, reações que são muito
desadaptada, é muito inadequado. É realmente algo que beira ali uma... Outro exemplo, talvez seja o mais, entre aspas, clássico. A pessoa que tem, por exemplo, um acesso de ira, de fúria, e quebra, por exemplo, um guichê inteiro de uma companhia aérea depois de um acidente aéreo. Os funcionários que estão ali, ela notoriamente sabe que não tem relação direta com o acidente, mas ela vai lá, ela quebra absolutamente tudo. Então, são reações que potencializam esses sintomas e levam para um lugar que é quase como se você desconectasse do luto e entrasse no campo de uma outra patologia psiquiátrica, por exemplo. Mas veja, essas nomenclaturas, elas são muito mais didáticas, tanto é que, por exemplo, luto crônico, duração dos sintomas mais do que o tempo esperado. Há muito tempo a gente vem trabalhando com a ideia de que luto não tem tempo, não está marcado no relógio. Então, assim, o que é duração muito extensa dos sintomas? Acho que a mudança do CID-11 para esse quadro de luto prolongado veio justamente tentar trazer um pouco isso. Não vamos encaixotar tanto assim, porque as pessoas têm recursos diferentes, elas passam por outras intempéries ao longo do processo, enfim. Então, é um pouco para pensar que essa nomenclatura, ela é, muitas vezes, para a gente entender que existem variações dentro do luto complicado, mas sem tanta rigidez. Temos mais um questionamento aqui, professora, da Júlia. O luto sendo um acontecimento poderoso que pode nos transformar positivamente através da conexão com a compaixão, quando reprimido e não validado, pode deixar quais estigmas? E parabeniza também sua palestra. Nossa, volta, repete para mim. Quais estigmas? Vai, volta. Quando ele é reprimido e não validado, ele pode deixar quais estigmas? O luto. Eu não sei se eu consegui compreender, porque, veja, a gente está falando da pessoa que tem o luto reprimido ou de quem está reprimindo? Porque o estigma, veja, o luto, ele... quando a gente fala dessa história do manual do luto, né, que as pessoas meio que classificam que tem lutos que são impossíveis de não serem sentidos. Exemplo, se você vira para alguém e fala, ai, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um filho, as pessoas colocam já numa linha de classificação do tipo assim, impossível não sentir nada diante da perda de uma dessas figuras. Mas se você pega e fala, por exemplo, que você perdeu um colega de trabalho, pode ser que essas pessoas classifiquem isso primeiro numa perda menos importante. Tipo, putz, que chato, hein? E é aí que começa, às vezes, as linhas de interpretação e julgamento. Porque, às vezes, você conta, putz, perdi um colega de trabalho e chora e tá lhe mostrando uma emoção. Às vezes, a primeira pergunta não é nem como é que você tá. É tipo assim, vem cá, você tinha alguma coisa com ele? E eu não sabia? Vai para um lugar da erotização, da ridicularização, ou então vai para um lugar de tipo, nossa, mas você tá assim por causa de um colega de trabalho? Não pode ser. Tem alguma coisa acontecendo. Sabe assim, você está escondendo alguma coisa. As pessoas colocam, muitas vezes, camadas no luto para elas entenderem por que você está sentindo aquilo. Por quê? Quando a gente tem situações que são notórias, né, públicas, as pessoas também, às vezes, invalidam com uma facilidade, assim, do tipo, sei lá, morreu Marília Mendonça, impacto total, mulher jovem, filho pequeno, acidente aéreo, no auge da carreira, tá todo mundo ali olhando e falando, pode ser, que dor, né? Dói. Aí você, enfim, passa um tempo, alguém ainda está lá apresentando sintomas que você entende que são do começo do... Aí você fala assim, não é possível. Já deu, né? Já deu. Você nem conhecia ela. Quem tem que chorar é a mãe dela apareceu na TV, tá ótima. Você invalidou todos os lutos, o da mãe dela, o da pessoa que te falou.
Então, eu acho que quando a gente fala de estigma, na verdade, o que a gente está falando é que a própria pessoa que tem o luto reprimido pode ser que numa situação futura silencie o próprio luto. Por que eu vou ficar compartilhando a minha dor? Se alguém vai dizer para mim que talvez não seja certo e que eu não tenho que passar por isso. E eu acho que você mesmo acaba criando alguns... não sei qual é a melhor palavra. Eu acho que às vezes a gente entra um pouco numa leitura classificatória do nosso luto também. Ai, gente, o que será que as pessoas vão achar? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que às vezes ela fala: eu nunca mais liguei o rádio do carro desde que meu marido morreu, porque eu não quero que as pessoas na rua vejam que eu tô cantando dentro do carro, porque elas vão achar que eu tô bem e eu não tô. Parece uma coisa boba, né? Assim, parece uma coisa simples, mas a leitura dela é essa. Eu não posso mostrar para as pessoas que eu já dou conta de ouvir uma música no rádio, cantar enquanto eu dirijo, porque isso vai falar que eu sou uma péssima viúva. E eu não quero ser, além da dor que eu estou sentindo dele não estar aqui, eu não quero ser classificada como uma péssima viúva. Difícil, né? Ter luto reprimido. Professora Sandra, Andréia também gostaria de fazer um comentário. Pode falar, Andréia. Não sei se eu quero... Oi, Sandra! Oi, ideia. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né? Eu acho que quando as meninas falaram de falar de luto, né, automaticamente pensei no seu nome e completando um pouco do que você e o Jonathan estavam falando, né? A importância desse tema, porque o Felipe Herré, acho que em algum momento o livro dele fala da preocupação com a morte se tornar um tabu e de que psicopatologias sairiam desse tabu, né? Tal quais os que o Freud descreveu, né? Do sexo virando tabu na era vitoriana. Então, da importância, né, da sua aula hoje e do quanto a gente precisa falar disso, para que justamente, porque a morte foi escancarada, mas ela, apesar disso, continua um tabu, né, da gente lidar. Então, agradecer bastante Obrigada. os conhecimentos partilhados. É ótimo, né? Que a gente conhece gente nova, mas a gente também revê o pessoal assim de um tempinho atrás, coisa pouca. Pouca coisa. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa falar, mas eu tenho uma visão, talvez, eu não sei se seria, eu não acho que seja pessimista, mas eu acho que eu não acredito na desconstrução desses tabus. Eles sustentam alguma coisa que é maior do que a gente consegue alcançar. Então, assim, a morte, apesar de ser aquilo que nos constitui desde sempre, ela passa por esses estágios, onde ela é um pouco mais... Quando ele descreve, por exemplo, a morte dentro de casa, não é que a morte era totalmente aceita, mas ela era integrada. Né? A gente curtia, né, o ritual, a gente cuidava dos detalhes, a gente entrava dentro das casas, a gente fazia isso ser parte dessa história. Hoje você tem uma destituição deste lugar, o lar não é o lugar para a morte entrar. E quando se morre em casa, muitas vezes fica esse lugar manchado, né, assim, nefasto ali naquele lugar. Eu acho que a gente não desconstrói o tabu da morte, porque a gente começou a investir tanto numa vida eterna, as pessoas estão buscando isso, de fato. Não é à toa que você tem mais materiais falando sobre criogenia, falando sobre aumento de expectativa de vida. Olha que curioso, ontem saiu uma reportagem dizendo que a Lígia Fagundes Telles tinha 5 anos a mais do que ela realmente dizia que tinha. Quer dizer, essa questão da idade, do tempo, da vida, do envelhecimento, é um negócio... Como funciona, né? Então, no final das contas, eu acho que tem alguns tabus que não saem do lugar, porque a gente parece que precisa de algum sustentáculo para fazer o contrário, né? Assim, vamos para outro lugar. Mas sim, isso não nos impede jamais de fazer esses encontros, de falar sobre isso e produzir coisas sobre isso, porque nas nossas empreitadas muita coisa acontece. Acho que não é à toa que a gente também tem, ao mesmo tempo que a gente tem essa criogenia, a vida eterna, enfim,
A gente também tem blogs como Morte Sem Tabu, a gente tem a página do Vamos Falar Sobre Luto, a gente tem mais gente escrevendo em colunas de grande acesso, Portal UOL, Folha de São Paulo. É isso, assim, a gente vai falando, vamos falando de morte, vamos falando de luto. Quem sabe a gente consiga, em algum momento, não necessariamente desconstruir, mas tornar essa conversa uma conversa, voltar a integrar, não sei, talvez. Professora Sandra, muito obrigada pelas suas contribuições. Falo em nome de toda a equipe Cesam, mesmo sendo uma temática difícil falar sobre morte, né, que culturalmente não é algo fácil para nós, mas é algo necessário. E falar sobre saúde mental da família, nós precisamos também trazer esse assunto à tona, a nossa finitude, o amor, né? Falar sobre luto também é falar sobre amor. Muito obrigada e até breve. Nada, Fique gente. conosco. Vamos assistir mais palestras. A professora Fernanda já chegou, que é a nossa próxima palestrante. Agora nós vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, tá bom? Um beijo.